porque o Flamengo vem sendo um dos clubes, apesar do Grêmio e do Inter já terem voltado a treinar lá no Rio Grande do Sul, o Flamengo foi um dos times que pulou na frente, né? Comprou os testes lá atrás, começou a montar o seu planejamento para a volta dos treinamentos, e aí acaba sendo o primeiro clube a divulgar um resultado tão impactante como esse. Então a frase para análise é a seguinte: resultados de testes no Flamengo mostram que ainda não está na hora do futebol voltar. Eu quero começar com o Vitor Sérgio Rodrigues. Essa frase é verdadeira ou falsa, Vitor? Cara, por uma série de aspectos, essa frase ela é muito verdadeira, e não só por causa dos testes do Flamengo, mas também por causa dos testes do Flamengo. Se você observar hoje, eu publiquei há pouco algumas coisas nesse sentido no meu Twitter, e muita gente falando, por que lá pode, por que não pode? Gente, você quer várias coisas? Na Alemanha são 300 casos por dia, no Brasil são 600 mortes por dia. Para voltar para o futebol, a Alemanha testou 1.700 pessoas ligadas a 36 clubes, os 18 da primeira e os 18 da segunda divisão. Sabe quantos casos deram nesses 1.700? 10 casos. No Flamengo, só no Flamengo, 293 pessoas deram 38 casos. Então, além de 11 casos de pessoas que têm os anticorpos, e não há definição hoje se quem tem os anticorpos pode transmitir também. Então, você conversa com os médicos dizem, cara, é uma doença nova, a gente não sabe de nada. A gente está querendo... O ministro da Saúde falou isso, o novo, né? Falou isso ao assumir. Nós estamos descobrindo as coisas da doença. Então, por indicativos, o Brasil, a curva de contágio do Brasil só sobe. A curva de contágio, a curva de morte no Brasil só sobe. Então, por todos esses aspectos, e eu não sou médico, eu não sou infectologista, eu não sou nada, eu estou repetindo o que especialistas da área estão dizendo, e essa comparação que eu fiz aí dos 1.700 na Alemanha dando 10 casos e 293 no Flamengo dando 38 casos, veio um estatístico dizer, não, estatisticamente o que você fez... Eu falei, eu sei que estatisticamente deve ter algum desvio aí no que eu fiz. Curiosamente, depois que ele escreveu isso, 3 outros caras que parecem com a estatística disseram, não, pode ser usado sim, por causa disso, mas enfim, eu não estou querendo... Eu estou dizendo o seguinte, é só você pegar uma comparação rápida que você vê que no Brasil estão fazendo as coisas num ritmo incompatível com a situação, com a evolução da pandemia aqui no Brasil. A gente, quando estava debatendo isso para colocar a pauta no programa, Mauro, eu, como faço aqui o papel de apresentador, preciso mostrar um pouquinho do outro lado. Eu tenho minha opinião, posso até dar mais para frente. Agora, não me surpreendi com esse resultado do Flamengo, sinceramente, não me surpreendi. Acho que é um resultado muito, muito razoável dentro do contexto de Brasil, que o Vitor Sérgio acabou de explicar muito bem, comparado a outros países da Europa. Então não me parece um número nem exagerado e nem muito baixo, parece um número dessa realidade. 13%. 13%. 13% dentro desse universo aí dos quase 300 testados lá no Flamengo. E assim, não é esses 38 infectados, eles não mudaram a minha opinião em nada em relação à volta do futebol. E eu acho que também não vai mudar para quem pensa que o futebol tem que voltar. Você testou, viu quem está infectado, vai isolar, e quem não está infectado vai fazer o treinamento com um protocolo desenhado como já estava desenhado antes. Esse resultado, ele muda a sua visão das coisas, Mauro Betting? A frase é a seguinte: resultados de testes no Flamengo mostram que ainda não está na hora do futebol voltar. Olha, eu vou dizer, assim, como cidadão e mantendo uma certa distância não só das pessoas, mas até do noticiário. É um erro meu como cidadão e, sobretudo, como jornalista, ficar um tanto ausente do dia a dia. Até o Vitor brincou, mas é verdade, a gente conversava, todas as coisas que eu faço, e quase todas elas têm a ver de hoje para trás, e muito menos para frente, a gente não tem a menor ideia do que vai ser para frente. Mas, digamos, pelo que a gente sente, eu leio minimamente, acho que deveria ler mais maximamente, digamos assim, o que está acontecendo, mas até para uma preservação de saúde mental, eu evito algumas notícias mais pesadas e mais tristes. Para isso já basta o Palmeiras, brincadeira, falando sério. Não espanta. E, lamentavelmente, porque é o que temos vivendo no Brasil, é o que a gente sente, é o que a gente saca, é o que a gente vê comparativamente dentro até daquilo que muito bem explicou agora o BSR, você pode comparar.
Então é um retrato, né? E até quando a gente usa normalmente com razão a expressão, porra, você gosta dos Beatles? Sim, eu e a torcida do Flamengo, né? Que é um exemplo de que todo mundo gosta, né? 50 milhões de fãs do Elvis Presley não podem estar errados. A gente pega exatamente um recorte do Flamengo. Claro que é o clube, claro que mas Se é um bem que, né, detalhe, Mauro? né? Se bem que, né, Mauro, esse negócio de 50 milhões não podem estar errado, acho que recentemente vimos que Então, sim, mas, exato, e mas é até um outro, mais, inclusive, aí é um exato. outro, até mais, mas isso aí é um outro Outros papo. 57 milhões. Mas voltando aqui para o campo, então, assim, muito bem colocado. Podem me xingar também. E é o Vitor Sérgio que levantou a bola. Então, assim, Sem viés ideológico. Sem viés ideológico, claro. Infelizmente, Luizinho, não me espanta, mas também, como VSR, também é verdade, não dá para a gente forçar a barra. De novo, o futebol está sob uma égide, o futebol e qualquer outra atividade em qualquer outro campo, não só o futebol, está sobre algo acima, né? Que também erra, a Organização Mundial da Saúde não é infalível, mas pelo menos é mais ciência e erra menos de quem fica o tempo inteiro combatendo a Organização Mundial e da Saúde. Bom, chegamos aqui aos 1000 likes, tá? A gente vai já soltar a primeira dica do Quem Sou Eu, tá? E eu fico olhando aqui os comentários e só para deixar Luiz, muito... Oi, fala, outro Vitor. dia me fizeram uma pergunta que eu queria fazer ao Helsinki. Opa, então faça. Falaram assim, se a gente bombar e forem 5 mil curtidas, serão 5 dicas, não? Não. Bom, é justa colocação. Talvez eles tenham algumas dicas extras aí, eles me passem aqui. Não sei, vamos. Na verdade, eu respondi pelo Helsinki, eu não tenho nem esse direito de responder pelo Helsinki. Ele falou o seguinte: que a gente pode providenciar. Se derem 5 mil likes, ele vai providenciar mais dicas, tá? Ele falou que tira até a roupa em casa. Ainda bem que ele não tem câmera aparecendo, mas ele falou que vai ficar nu em casa se chegar a 5 mil likes no programa de hoje. Ô Ale, sinceramente, eu fico pensando, para mim é uma loucura falar em volta ao futebol agora, mas depois do teste depois de divulgado, né, o resultado dos testes do Flamengo, gente, é claro que eles preservaram aqueles que estão infectados, não noticiaram quais são os jogadores, principalmente que estão infectados com a Covid-19, mas o Flamengo ele está que se voltar ao treino mesmo, nós saberemos quem são, né? Porque eles não estarão no treino, né? Só para... Bem provavelmente, né? Acho que também não sei se vão liberar, né? Imagino que os treinos sejam fechados, então deve, enfim. Mas talvez você mate ali por uma questão de quem não foi treinar é que tá mantido em quarentena. O Flamengo deve voltar a treinar semana que vem, apesar dos resultados, né, divulgados ontem. E, obviamente, ele deve voltar na semana que vem porque ele imagina que desenhou um protocolo suficientemente seguro para quem não está infectado não se infectar. É isso que eu imagino. E talvez esse resultado de ontem ele não mudou essa visão do Flamengo e talvez não tenha mudado a visão de quem acha que dá para voltar. Frase ali, resultados de teste no Flamengo mostram que ainda não está na hora do futebol voltar. Só democraticamente aqui, colocar minha opinião, que eu acho que tem 50 milhões que estão errados faz tempo, não é de hoje não, hein? Tem muito tempo que 50 milhões estão errando aí, estão errando bem feio, viu? Você sabe que você falou que o teste não muda a opinião, acho que de repente poderia mudar. A minha não mudou, eu acho que o futebol não pode voltar. Mas eu acho que essa classe de atletas profissionais com essa estrutura envolvida, eu acho que eles podem ir adiantando os processos, porque para mim só ficou provado que realmente eles estão preparados para voltar à atividade, tomando todos os cuidados que é possível tomar. Então, por exemplo, a gente falou aqui que foram feitos os testes, né? São pessoas, na sua maioria, estou falando dos atletas envolvidos, né? Porque evidentemente tem muito mais gente, comissão técnica, funcionário e tal. Estou falando dos atletas. É uma classe privilegiada da sociedade, não só clínica e fisicamente, mas em termos de estrutura. Então, assim, se é uma classe que está se assegurando na medida do possível, é essa classe. Então, quem tá contaminado já vai ser afastado, os treinamentos serão diferentes. Então, acho que essa não é a realidade do Brasil, né? A realidade do Brasil é 80% de gente que não tem condição de não pegar uma condução, de não sair de casa, que tem gente que nem tem casa. Então, assim, eu acho que se é uma classe que pode começar a se mexer
com esses cuidados que o Flamengo tem tomado, é a do futebol. Agora, voltar ao futebol, voltar a ter competição, eu acho que evidentemente é muito precoce. Então, pro Ale é verdadeiro, né? Seria verdadeiro, porque ele continua com a opinião anterior, inclusive, ao teste, né? Vamos aqui só para... Não, mas só para pontuando o que falou o Ale, Ale, de fato é verdade, assim, os jogadores de futebol estão, pelo menos os de primeira divisão, pelo menos os dos principais clubes, eles estão numa situação de bem melhor do que a média da população brasileira, mas talvez o ponto que seja aí, até alguém me fez uma pergunta aqui no Twitter dizendo, fazer o teste não é justamente para isso, para tirar, para manter em quarentena quem está infectado e deixar os outros voltarem a trabalhar? Sim, é uma das utilidades, é uma das medidas, mas também é fazer testar, você saber o tamanho do risco que você corre. Por que o tamanho? Porque se você tem 38 positivos em 293, isso te mostra que ainda está muito fácil o contágio. Ainda está muito fácil a doença circular, você entendeu? Então, esse é o ponto também. Por que ter mais cuidado na hora de liberar treino? Por causa disso. Porque não é só o fato de ter muitos positivos e afastar. É o fato de que, do 38 casos em 293, ainda está muito extensa a possibilidade de contágio. E aí o contágio pode não pegar os jogadores, mas pode pegar o cara do porteiro do prédio, pode pegar... Então o caminho é por aí também. Ou seja, na Alemanha, 10 casos em 1.700, tá claro ali que o vírus está circulando menos por ali. 38 casos em 293 mostra que o vírus ainda está circulando bastante. Tem esse ponto também. Mas é que o futebol vai voltar, e vai voltar na Alemanha, vai voltar em qualquer lugar com o vírus circulando. É o que falou o Vitor. Sim. Vamos ver o nível de contágio, como vai estar circulando esse vírus. E o que me parece uma loucura é Porque a ideia da quarentena, né, o Luiz, na verdade é para ter tempo para se estruturar, para receber melhor, na medida do possível, os casos. Porque eu imagino que um dia a gente vai sair de casa, né? Sim. E aí, esse dia, existirão os contaminados. Exatamente. Isso não tem como... E a vacina vai demorar, com otimismo, 1 ano para sair. Então, e assim, Ali, desculpa se interromper, porque hoje o ministro do esporte da Holanda determinou que a gente só vai ter... o ministro da Saúde, desculpa, da Holanda determinou que a gente só vai ter público em campos de futebol na Holanda quando tivermos uma vacina. Então, assim, isso é o público. Isso significa dizer que a gente provavelmente vai ter futebol na Holanda antes de termos a vacina, sem, né, só jogadores sem público. E é o que a gente está falando aqui no futebol brasileiro agora. Claro, a gente está num estágio diferente, mas o que a gente está discutindo nesse momento é futebol sem público. Só que talvez a gente esteja dando um passo maior do que a perna em ter o futebol sem público nesse momento. Acho que essa é a discussão que a gente pode estar avançando ou não, né? Eu acho que essa aí é absolutamente legítima. Eu acho que ainda é precoce. Eu acho que ainda a gente tem que entender melhor os procedimentos, os processos. Acho que o Flamengo dá um passo importante nesse sentido. Só que eu acho que, até para a vida de um atleta, porque tem alguns casos aí na história. Recentemente teve, inclusive, o caso do Breno, que é um caso exagerado, mas o atleta é uma máquina, né, cara? Ele não, se ele ficar aí 2 meses, 3 meses sem atividade de verdade, né? Não esse negócio de ficar correndo aí na varanda. E depois ele não retoma, ele não consegue retomar. Então, acho que assim, esses cuidados, eu acho que são importantes, e acho que aos poucos você vai desenferrujando a máquina, sabe? Você vai... Agora, porque senão, se a gente for pensar numa solução ideal em termos de saúde, cara, a perspectiva é de demorar muito para sair. Na realidade, se a gente for pensar só nisso, é só quando tiver a vacina. Não tem outra possibilidade. E isso, infelizmente, a gente não consegue cumprir, né? E até nisso, rapidinho, só até uma das lives que eu participei ontem com o pessoal de aviação, um piloto estava falando, cara, eu sou piloto há 41 anos, eu nunca fiquei tanto tempo sem pilotar. Não é que eu vou esquecer, né?
Mas primeiro eu estou me sentindo meio que, entre aspas, mal de estar só em terra, né? Porque, inclusive, ele trabalha para uma companhia aérea sul-coreana, então ele fica praticamente São Paulo e Seul, se não me engano, é a rota básica dele. Eu falei, cara, não sei, é claro que eu sei ainda, né? E, inclusive, com o simulador eu continuo mais louco ainda, estou simulando, sempre fui um apaixonado, como todos quase que trabalham com aviação, sobre isso. Ele falou, cara, mas assim, é maluquice, eu me sinto como se tivesse me aposentado, né? E sei lá quando eu vou voltar. Então, realmente, é isso que também falou, Ale, conversando com atletas, principalmente com o pessoal de comissão técnica e tal, eles acreditam que, digamos, se pudesse voltar semana que vem, você precisaria ainda mais 15 dias de uma pré-temporada para mais ou menos voltar, mas não é mais, evidentemente que não vai ser a mesma coisa. De novo, não tem nada parecido, não são férias, não é nem guerra mundial, não é nem... Ainda bem que não é, porque foi muito pior a gripe espanhola de 1918 a 20, mas enfim, é uma situação que evidentemente a gente não sabe o que está acontecendo agora, não sabe o que vai acontecer daqui a 3 minutos. Agora, só não dá, e é o que está me incomodando muito, né, na discussão do futebol brasileiro voltar, e a gente vai soltar a dica já, eu tô vendo muita gente falando, Luizinho, batemos 1000 likes aqui, a gente vai soltar a dica já, e com 2000 likes a gente vai soltar a segunda dica também do Quem Sou Eu. Mas o que me incomoda é das pessoas olharem para o futebol brasileiro, projetando uma volta em datas que são projetadas para a volta do futebol na Europa, cara, em países como... Pô, não a Alemanha que já está com data para voltar, mas de repente Espanha que está pensando em comer, assim, pô, sabe, cara, a gente está tão atrás deles, a gente está em um estágio tão, a gente está crescendo enquanto eles estão descendo, então assim, gente, é natural que a gente volte depois, apesar da gente ter entrado em quarentena aqui em algumas cidades, em datas até próximas do que a gente viu em alguns países, né, da Europa, enfim.